Damares Alves acabou de fazer algo que nenhum adversário de Bolsonaro conseguiu fazer. Não foi o STF, não foi a esquerda, não foi a Polícia Federal. Foi ela, alguém que Bolsonaro ajudou a eleger, que pregou ao lado dele, que durante anos usou o nome dele como plataforma e a estrutura do PL como trampolim. Alguém de dentro. E o estrago não é pequeno. A chapa do PL no Distrito Federal está rachada. A estratégia para 2026 tem um buraco no centro. E Bolsonaro não pode fingir que isso não aconteceu, porque Damares fez isso em público, dentro do Senado Federal, na frente de todo mundo. Mas isso é só metade do que precisa ser dito hoje. Porque enquanto Damares dominava os noticiários de Brasília, a Polícia Federal estava se movendo contra um dos nomes mais poderosos do bolsonarismo no Congresso. Um deputado que pediu a prisão de outros, que assinou relatório acusando meio mundo. E que agora tem a PF, o STF e a PGR olhando diretamente para ele. O que vem na parte 5 desse vídeo muda a leitura de tudo que está acontecendo agora com a extrema-direita. Fica comigo até lá, mas antes, se você achar que essa análise vale o seu tempo, curte o vídeo e se inscreve. E me conta de onde você está assistindo. Cidade, estado. Gosto de saber como essa conversa está chegando em diferentes partes do Brasil. Feito isso, vamos continuar. Para entender o peso do que aconteceu, você precisa entender quem Damares Alves é dentro do tabuleiro político. Ela não é figura de segundo escalão. Foi ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante todo o governo Bolsonaro. Um dos rostos mais reconhecíveis do governo. O símbolo vivo da aliança entre o bolsonarismo e o campo evangélico conservador. Ela representava publicamente a agenda moral, família, valores, fé. Foi por isso que Bolsonaro apostou nela para o Senado pelo Distrito Federal em 2022. Ela foi eleita com o nome dele, com a estrutura do PL, com os votos da base evangélica bolsonarista. Mas algo começou a rachar meses atrás. Os sinais vieram aos poucos, pequenas fissuras que o campo bolsonarista tentou ignorar, minimizar, varrer para baixo do tapete. Damares não recuou. Cada vez que o PL esperava que ela fechasse questão com o time, ela foi na direção contrária. Mas ninguém ainda dimensionava o que viria. No Senado Federal, em sessão aberta, Damares Alves virou para a senadora Leila Barros, a Leila do vôlei, e disse que queria muito que ela continuasse sentada ao seu lado nos próximos anos, que queria a reeleição dela, que era uma honra ser colega. Parece gentileza de plenário, não é? Não é. Leila do vôlei vai disputar a reeleição ao Senado pelo Distrito Federal em 2026, com apoio explícito do presidente Lula. Ela frequenta o Palácio do Planalto num nível que poucos parlamentares têm. Faz posts regulares de apoio ao governo. Está, sem ambiguidade, no campo do governo federal. E as candidatas do bolsonarismo para essa mesma vaga são exatamente duas: Bia Kicis e Michele Bolsonaro, confirmada pessoalmente por Jair Bolsonaro. Quando Damares disse que quer a reeleição de Leila, ela disse, com todas as letras, que não quer que Bia Kicis vá para o Senado, que não quer que Michele Bolsonaro vá para o Senado, ou as duas. Isso não é ambiguidade. É uma escolha política dita em público, dentro do Senado Federal. O impacto na campanha de Flávio Bolsonaro, que articulava a chapa do PL no DF, foi imediato. Damares, eleita com o nome de Bolsonaro e a estrutura do partido, estava na prática trabalhando contra o próprio time. Alguns tentaram minimizar dizendo que ela estaria apenas sinalizando que prefere Michele como candidata à presidência, não ao Senado. Mas isso não muda o cálculo. Mesmo nessa leitura, Damares está contra a chapa do PL no DF, dizendo que uma candidata apoiada por Lula pode ganhar a vaga que o partido quer ocupar. Mas aqui tem um detalhe que a maioria das análises ignorou. Essa não foi a primeira vez. Meses atrás,
Damares foi à CPMI do INSS e denunciou que investigações estavam sendo usadas para proteger igrejas ligadas ao próprio campo conservador, incluindo a Igreja da Lagoinha, cujo presidente da CPMI havia destinado emendas e estava sendo investigado pela Polícia Federal. O bolsonarismo reagiu mal. Tentou desqualificá-la. Desafiou ela a provar. Ela foi lá e provou. E em vez de recuar, foi mais fundo. O que Damares está fazendo não é acidente. É ruptura, calculada, progressiva e cada vez mais pública. E foi exatamente nesse momento, enquanto a traição de Damares dominava Brasília, que um outro escândalo entrou em campo. Esse com a Polícia Federal no centro. O alvo é Alfredo Gaspar, deputado federal por Alagoas, relator da CPMI do INSS, um dos quadros mais ativos e mais agressivos do bolsonarismo no Congresso Nacional. Foi ele quem assinou o relatório de 5.000 páginas na CPMI, pedindo, entre outras coisas, a prisão do filho do presidente Lula. 5.000 páginas. Um documento construído para atacar o campo adversário com tudo o que tinha. Ele se apresentava como investigador, como alguém que não tolera crime, que vai atrás dos culpados sem hesitar, como símbolo do combate à corrupção dentro do bolsonarismo. Só que algo aconteceu que ele claramente não esperava. Senadores do campo democrático, Lindbergh Farias e Soraya Tronic, foram a público com uma denúncia gravíssima contra Alfredo Gaspar. Abuso sexual contra menor vulnerável. Uma denúncia que, segundo eles, tem prova. Prova concreta. Prova que não some com o tempo. A Polícia Federal abriu investigação. O caso chegou ao ministro Gilmar Mendes no STF, que encaminhou à Procuradoria-Geral da República. A engrenagem institucional já está em movimento, e ela não para por vontade de Alfredo Gaspar. Ele negou tudo, disse que é mentira, denunciou Lindbergh e Soraya ao Supremo por, segundo ele, fake news. Mas aí vem o ponto que ninguém consegue explicar. Se é mentira, por que ele não faz o exame de DNA? Pensa nisso enquanto a gente avança. Se você ainda não curtiu o vídeo, aproveita agora. Isso ajuda muito o canal a continuar entregando esse tipo de análise que a grande mídia não faz. A acusação contra Alfredo Gaspar não é vaga. Não é baseada em testemunho isolado. Existe uma criança, uma menina de 8 anos de idade, registrada em nome do primo de Alfredo Gaspar, que à época do nascimento era procurador de justiça em Alagoas. Essa criança existe, ela tem 8 anos, e a matemática é direta e implacável. Se essa criança tem 8 anos, ela nasceu há 8 anos. 9 meses antes do nascimento, a mãe engravidou. Quantos anos a mãe tinha na época da concepção? 13 anos. 13 anos de idade. Deixa esse número assentar. Isso não é acusação política. Não é interpretação. Não é opinião. É aritmética. E a aritmética não muda dependendo de quem está no poder. Se um exame de DNA provar que Alfredo Gaspar é o pai biológico dessa criança, não existe defesa possível. Não existe versão alternativa. Não existe recurso retórico que mude o que os números dizem. E esse tipo de crime não prescreve. Fazer o exame é trivial. Um fio de cabelo, uma amostra de saliva. Resultado em menos de 24 horas. Alfredo Gaspar diz que é inocente. Diz que é o maior interessado na investigação. Diz que quer que a verdade apareça. Mas se recusa a dar o DNA. O mesmo deputado que assinou 5.000 páginas pedindo a prisão de outros, que se apresentou ao Brasil como investigador, como defensor da lei, esse mesmo deputado, diante de uma prova que ele poderia destruir em menos de 24 horas, escolhe o silêncio. Quem pediu a prisão de Lulinha pode ser o próximo a ser preso. Eu preciso que você veja o que une essas duas histórias. Porque não é coincidência, é padrão. Damares Alves foi ministra dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro.
E a memória mais nítida que ficou da sua gestão não foi nenhuma política pública. Foi a mobilização que ela liderou pessoalmente na frente de um hospital em Pernambuco para impedir que uma menina de 9 anos, vítima de abuso sexual do próprio tio, pudesse interromper uma gravidez que colocava a vida dela em risco. 9 anos de idade, abusada pelo tio, grávida, com risco de vida. E a prioridade da então ministra dos Direitos Humanos era garantir que aquela criança fosse obrigada a levar a gravidez adiante. Esse é o legado real da agenda moral do bolsonarismo. Do outro lado, Alfredo Gaspar, que pregava família, valores e combate à corrupção, hoje enfrenta a investigação da Polícia Federal por abuso sexual de menor vulnerável, com uma prova viva de 8 anos e um exame de DNA que ele não quer fazer. O denominador comum é devastador. O bolsonarismo construiu por anos uma narrativa de superioridade moral. Deus, pátria e família. Cidadãos de bem. Defensores das crianças. Guardiões dos valores tradicionais. E o que estamos vendo agora, em tempo real, é essa narrativa se despedaçando por dentro. Não por ataques externos, não por fake news da oposição, mas pelas próprias ações das pessoas que a construíram. Damares não foi derrubada pela esquerda. Ela se afastou por escolha própria, com rastros de contradição por onde passou. Alfredo Gaspar não foi denunciado por inimigos sem provas. Foi denunciado com uma criança existente, com registros documentais, com uma matemática que não pode ser reescrita. Isso não é perseguição política, é consequência. O caso Alfredo Gaspar não está encerrado, está só começando. A Polícia Federal está com a investigação aberta. O ministro Gilmar Mendes já encaminhou o material à Procuradoria-Geral da República. A tendência, com base nos elementos apresentados, é que a PGR determine a abertura de apuração formal, o que elevaria o caso a um nível institucional ainda mais alto. E tem um detalhe que a maioria das análises está ignorando. Esse tipo de crime não prescreve da mesma forma que outros. A prova central não é uma testemunha que pode recuar. Não é um documento que pode ser questionado. É uma pessoa. Uma criança de 8 anos cujo DNA pode ser comparado a qualquer momento, em qualquer fase do processo. Alfredo Gaspar pode continuar se recusando a dar o exame, mas a investigação não depende da cooperação dele para avançar. A PF tem meios, o STF tem meios. E quando o cerco se fecha institucionalmente, recusar o DNA deixa de ser estratégia de defesa e passa a ser elemento adicional de suspeita. No campo político, o impacto já é visível. O bolsonarismo, que apostava em 2026 com a narrativa de perseguição política contra Bolsonaro, agora precisa gerenciar 2 escândalos simultâneos: a rachadura interna provocada por Damares e o peso de um dos seus parlamentares mais ativos sendo investigado pela PF por crime gravíssimo. Esse não é o fim da história, é o meio. O público que acompanha esse canal sabe exatamente o que isso significa, porque vocês nunca deixaram de cobrar. Nunca aceitaram a narrativa de impunidade como destino. Cada desdobramento que vier, a resposta da PGR, o avanço da investigação, os próximos movimentos de Damares no Senado, vai aparecer aqui, com a análise que você não vai encontrar em outro lugar. Se essa leitura fez sentido para você, curte o vídeo e compartilha com alguém que precisa entender o que está acontecendo de verdade no Brasil. Esse canal não depende de partido, de corporação, nem de patrocinador. Depende de você. E quando você compartilha, você amplia o alcance de uma análise independente num momento em que isso importa muito. Se inscreva e ativa o sininho, porque os próximos desdobramentos dessa história vão aparecer aqui antes de qualquer outro lugar. E me responde uma coisa: na sua avaliação, a Polícia Federal vai conseguir prender Alfredo Gaspar antes das eleições de 2026? Comenta aqui embaixo. Quero saber o que você acha.
Valeu para o pessoal de Minas Gerais, que tem comentado em peso nos últimos vídeos. Essa energia de vocês faz diferença. E se você quer entender como essa crise dentro do PL conecta com o que está sendo preparado para 2026, tem um vídeo aqui no canal que explica exatamente essa estratégia. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. A história continua.